Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. É um prazer muito grande estar com você no canal 9 da NET. Cumprimento você também que nos assiste pela TV Com BR, canal 28 da Oi, em todo o país. Um abraço para você que está, independente da cidade que você esteja. É muito bom saber que você está nos dando a sua audiência. Cumprimento também as pessoas que nos assistem pelo Sete Lagoas Play. Sete Lagoas Play é nosso aplicativo, Sete Lagoas Play. Para quem não tem, é só baixar na Play Store e também na Google Play. Você assiste o nosso programa na palma da sua mão, vários outros conteúdos também. Você que nos assiste também pelo www.setelagoasplay.com.br e também no nosso canal do YouTube, YouTube/TV Sete Lagoas, pelo Facebook, @Facebook e também @Instagram e @Twitter. Nossa rede aí bem feita para que a gente possa atingir várias pessoas e também possibilitar várias formas para que as pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Nosso programa Santiago Entrevista aqui sempre com temas especiais, convidados especiais, tratando de questões principalmente administrativas, políticas da cidade de Sete Lagoas e região. A gente sempre discutindo aqui as coisas que acontecem, os processos que acontecem na nossa cidade e logicamente procurando entender o que acontece, e por que acontece e o desenrolar das coisas que a gente comenta por aqui. Atualmente a gente fala aí numa grande crise, a gente fala aí em caos, fala em situações de desemprego, situação de falta de desenvolvimento, mas a esperança do brasileiro ela continua acesa. Então a gente tem que sempre tratar desses temas e tirar desse bate-papo nosso aqui algo interessante, que seja para você, que seja para a gente, Por quê? Porque afinal de contas o programa tem o objetivo de esclarecer e trazer soluções. Nosso convidado hoje é um convidado especial, ele é presidente, Eu não vou nem falar o nome do partido, eu vou falar que é o partido mais famoso no momento, conhecido como Partido do Bolsonaro. Marcelo Simplício. Ele é o presidente do partido, PSL, e ele já está no partido há muito tempo, Ele não é dessa onda agora de Bolsonaro, ele é afiliado do partido há muito tempo, foi candidato a vereador nas últimas eleições, teve 1.124 votos, é o suplente de 3 vereadores, um partido que representou muito bem nas eleições passadas e principalmente em Sete Lagoas nas últimas eleições, teve a maior votação para presidente do Brasil. Então, é uma pessoa que tem bastante bagagem, tem bastante conhecimento e está também por dentro das coisas que estão acontecendo e também trabalhando aí para um futuro melhor, tanto para a cidade como para o país. Prazer estar recebendo você, Marcelo. Como eu disse aqui, é muito bom te receber, saber que você está na onda aí do momento, num partido bastante comentado e na grande expectativa também do povo brasileiro para que esse partido possa trazer soluções para o país. Bom, Santiago, é um prazer muito grande estar aqui no seu programa. O momento quando você me agradece, e já existe um ditado muito conhecido que diz que gentileza gera gentileza. Então eu quero de fato agradecer por essa oportunidade. Eu sei que tem passado pelo seu programa pessoas ilustres e as mesmas tem contribuído com suas falas em prol do desenvolvimento da cidade e eu acredito muito, evidentemente, que a nossa participação aqui, de uma certa forma, vai poder contribuir com as informações que venha ao anseio da comunidade. Quando você coloca o partido PSL, é bom lembrar de fato que na ocasião, quando eu era o vice-presidente do PSL e assumi a responsabilidade da montagem da chapa dos futuros vereadores, o PSL ele era um partido que estava desacreditado, estava abandonado, jogado ao léu, e a gente acreditou, mesmo nessa condição. E graças a Deus a gente fez um bom trabalho e obtivemos um resultado extraordinário, nas urnas, obtendo 13.700 votos, sendo de fato
o partido mais votado na cidade, elegendo a maior chapa, né, na Câmara Municipal, e posteriormente, né, veio aí o presidente Bolsonaro com a campanha, aquela coisa toda, e graças a Deus o PSL, né, ele saiu do anonimato e hoje está no estrelado. E a gente acredita muito que o presidente Bolsonaro, né, no comando do PSL, de fato vai fazer uma boa administração, e é isso que nós almejamos, é isso que nós queremos. Marcelo, quanto tempo você está no partido? Sua filiação já tem, quer dizer, já tem um tempo aí, né? Parece, pelo que eu fiquei sabendo, né? Na verdade, eu já estou no partido aproximadamente há 8 anos, né? Quando eu me filiei na ocasião, né? E hoje a gente já tem aí esse período, né, de 8 anos já filiado no partido. Nós chegamos primeiro, né, do que o presidente Jair Bolsonaro, né? E a vinda dele, de fato, veio apenas, como diz outro, agregar, né, e contribuir para que a gente chegasse no lugar que estamos hoje. É importante colocar que não foi o PSL que promoveu Jair Bolsonaro, né? Foi Jair Bolsonaro que promoveu o PSL. Certo. No partido de Sete Lagoas hoje, vocês estão com quantos vereadores? Porque parece que teve uma troca aí no ano passado, né? Alguns saíram, como é que foi isso? Teve. Na eleição, né, que aconteceu de deputado federal, deputado estadual, nós tivemos um companheiro do partido, né, que é vereador na cidade, né, conhecido como Gilson Liboreiro, e ele optou por sair do partido, de uma certa forma, alegando, né, que, como é que eu diria, não aceitava, né, as propostas do PSL, não estava de comum acordo com a ideologia do partido e resolveu, então, sair do partido. Hoje nós temos 2 vereadores, né? Mas é importante até colocar, né, a saída desse vereador, quando ele disse que não comungava, né, com a ideologia do partido, mas é interessante que na campanha de Jair Bolsonaro mesmo, apoiou. Ele apoiou o presidente, colocou a foto dele com adesivo e tal, aquela coisa toda, né? Mas é assim mesmo. Né? Pois é, mas houve-se uma discussão muito grande que se trocasse de partido, perderia o mandato. Como é que ficou isso? Não, na verdade, o que acontece? Isso é de praxe, né? Esse processo em si, ele é constitucional. A partir do momento que um vereador eleito, né, ou um deputado, né, estadual, federal eleito, ele resolve sair do partido sem que haja uma justificativa válida, né, esse então perde, né, o seu mandato. Mas não foi isso que aconteceu, né? O partido, de uma certa forma, na ocasião, quando o presidente era o vereador Gonzaga, né, eles se entenderam e acabou então favorecendo o vereador que saiu do partido. Então está tudo ok? Está tudo ok. Que bom. No caso, você é o suplente, né? Sim, sou o primeiro suplente dos 3 vereadores eleitos. Independente do vereador ter saído, né, se porventura, por uma razão ou por outra, né, ele sair, né, do processo, né, do político em si, ele optar, né, a saída dele, independente de qualquer coisa, eu assumo. Lagoas, cidade que tem vivido aí momentos difíceis, né? A gente teve aí final de ano com a prefeitura com grande dificuldade para fazer o repasse para o funcionalismo público. O prefeito Leônio Marcel até que conseguiu pagar todo mundo em dia até no meio do ano. Depois já começou uma situação difícil, também os repasses do Estado não aconteceram e acaba que a situação ficou praticamente insuportável. Muitas pessoas com seu salário atrasado, a prefeitura está tentando fazer esse ajuste, mas é difícil, né? Sem dinheiro não tem como a coisa acontecer, né? Não podemos gastar mais do que a gente recebe, porque a gente vai ter dificuldade. E a prefeitura
todos dizem que está numa situação meia nesse sentido. Gasta muito, arrecada pouco e aí não consegue pagar as contas, né? Além disso, a situação política não anda muito bem na cidade, então acaba que acontece uma diferença, né, entre os grupos e a cidade é que perde com isso. Marcelo, você esteve na prefeitura, né? Pelo que eu sei, você fez parte do grupo, né, que apoiou a eleição do atual prefeito, né? Você até fez parte do governo durante um tempo, mas parece que chegou num ponto que não suportou mais. Durante o período que você esteve lá, qual a experiência que você pode passar para a gente, né, para que a prefeitura chegasse a essa situação que está? Bom, Santiago, é só fazer uma correção. Eu não apoiei o prefeito Leone na sua campanha, né, para a prefeitura da cidade. É só para fazer essa correção. Eu pensei que seu partido tivesse feito parte daqueles, não sei se 12 ou 14 partidos que apoiaram. Não. O partido, na ocasião, ele abriu espaço para cada membro do partido, né, para cada candidato na ocasião, escolher, né, o seu candidato a prefeito de preferência. Então, nós particularmente, quando eu falo nós, uma boa parte do PSL, né, nós não caminhamos com o prefeito Leone Maciel, entendeu? Mas, na verdade, o que acontece? O fato de ter sido inserido na administração, isso se deu, de uma certa forma, pela informação chegada até ele, pela minha competência, né? Eu cheguei lá por mérito, né? Eu fui convidado pelo mesmo para, então, assumir, né, uma coordenação e, apesar de termos tido uma reunião de toda a bancada do PSL, né, na ocasião, e então ele sugeriu, né, indicou, melhor dizendo, o meu nome para estar assumindo a coordenação. Eu assumi a coordenação lá em cima, no bairro Jardim dos Piquis, né, conhecido como o Céu das Artes, né? No período que eu fiquei lá, eu fiz uma boa administração e reconhecido pela comunidade local, né? Posteriormente, eu vim para a Secretaria de Obras, um setor específico que é a regularização fundiária, e também contribuir, né, com a minha experiência, com o meu trabalho ali naquele setor. E o que a gente percebe, né, em relação à situação atual, né, da administração, é justamente falta de pessoas preparadas, né, no setor para desenvolver o trabalho, né? E isso a gente observa com muita clareza, entendeu? Então, ou seja, quando você vê a administração chegar ao ponto que chegou, né, deixa a gente muito entristecido, porque a gente conseguiu, né, nas idas e vindas, passando por alguns setores, vendo pessoas que desqualificadas, né, de uma certa forma, né, pessoas que não tinham aquela vontade, né, de produzir, entendeu? E isso acabava atrapalhando, né, de uma certa forma, o desenvolvimento, né, a produtividade do setor, né? Então, a forma que eu vejo justamente é isso, né? Precisa ter as pessoas comprometidas, pessoas que querem contribuir com o desenvolvimento da cidade, né? E isso é preciso ser acompanhado de perto, entendeu? Mas no período que eu estive lá e por onde eu passei, é visto, né, pelos resultados que a gente teve, que realmente a gente pôde contribuir dentro desse período para o desenvolvimento da cidade. Como é que você vê a situação da prefeitura hoje? Em qual sentido, propriamente? No sentido administrativo, financeiro, desenvolvimento da cidade, como é que você vê? Bom, na verdade, Santiago, a situação da cidade hoje ela está um caos, né? E por que ela chegou nessa situação? Eu vejo que era preciso, de uma certa forma,
ter um cuidado muito grande, entendeu? Com o recurso que a prefeitura tem e a aplicação do mesmo, né? Então, ou seja, a prefeitura chegou ao ponto que chegou por causa do inchaço da máquina pública, né? A gente sabe, por exemplo, hoje que a prefeitura ela praticamente ultrapassou, né, os 53%, né, mais ou menos da sua arrecadação, entendeu? E isso causa assim, um desgaste muito grande, né? Porque ele já está infringindo a lei de responsabilidade fiscal. A situação da cidade hoje está um caos. E por causa disso, as consequências elas vêm. Aí você pega, por exemplo, a cidade totalmente esburacada, né? Hoje todas as vias da cidade estão praticamente inviável, né? São pessoas desviando de buraco, provocando acidente, tendo prejuízo muito grande. Você olha para a cidade, você vê a quantidade, né, de matos altos, né, tomando conta das vias principais, das avenidas, né? A estética da cidade hoje, sinceramente, está uma vergonha, né? Ou seja, a pessoa que vem de fora, né, ou seja, o turista que vem para a cidade, né, ele chega aqui, por exemplo, e sai daqui, sinceramente, mesmo decepcionado, e leva consigo ainda algumas multas por causa, né, dos radares da cidade, que é a coisa toda. Então, eu acho que a cidade realmente ela está numa situação extremamente delicada. Acho muito difícil conseguir reverter esse quadro. Observa bem, você pega o funcionalismo público. Vamos falar do funcionalismo público. O funcionalismo público hoje, ele está aí com praticamente 3 meses com salário atrasado. Essas pessoas não têm culpa da cidade chegar no ponto que chegou, né? Aí a pessoa não recebe o salário dela, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar a passagem, ela tem as despesas de escola, ela tem a despesa de transporte, uma série de coisas, e isso acaba complicando a vida dessas pessoas. Você entendeu? Então, ou seja, o pessoal, eles trabalham e não produzem, por quê? Porque realmente não está recebendo, entende? Então, eu acho que a situação que nós estamos hoje é uma cidade que está no estado de calamidade. Marcelo, o doutor Edilson veio aqui semana passada e ele falou que não gostaria que o Leone saísse porque o Leone até o momento só administrou crise, né? Ele teve aí a prefeitura, quando ele assumiu, com uma situação muito complicada, né? Muitas dívidas, e depois entrou administrando uma crise, né? A crise brasileira que está em todo o país. Depois eu vejo que também, além disso, é uma situação política caótica na cidade. Essa sim eu acho que é caótica. As pessoas se dividiram, as pessoas estão cada dia mais se distanciando, criando grupos, e a coisa caminha para uma disputa muito grande, né, nas próximas eleições. Aí a minha pergunta que eu faço é o seguinte: eu já fiz ela em outras situações, né, para várias pessoas também. Por que os políticos de Sete Lagoas não arrumam uma fórmula diferente de tratar a questão política local? Por que as pessoas não podem se unir para primeiro resolver o problema da crise local, consertar a cidade, para depois entrar nas suas disputas, né? Você é presidente de um partido. Por que cada dia que passa os partidos estão menos caminhando junto e cada dia mais adversários, né? Não tem uma união por Sete Lagoas. Por que isso acontece? Bom, Santiago, eu vejo da seguinte forma. Quando o doutor Edilson ele faz as colocações dele em relação ao prefeito Leone, eu quero contribuir dizendo o seguinte: o PSL, né, o partido, né, do presidente Jair Bolsonaro, de forma alguma imaginou ou gostaria que a cidade chegasse ao ponto que chegou. Isso é hipótese alguma. Nós queremos uma cidade bem desenvolvida,
atraente, produzindo, provocando emprego, né? Aumentando a renda do município. Nós queremos uma cidade bem cuidada. E tudo que depende do partido em si, nós sempre estivemos à disposição para contribuir. Tanto é que, volto a dizer, no bloco anterior eu disse que eu participei, né, um pouco da administração. E no lugar por onde eu passei, eu dei a minha contribuição, né? Mas o que acontece é o seguinte, não se pode, evidentemente, jogar essa culpa na crise nacional tão somente, né? Jogar a culpa no governo do Estado, né? Jogar a culpa no governo federal, não se pode. Na verdade, o que acontece? Tudo tem a questão da gestão, né? O gestor, quando ele já, na verdade, eu diria até, quando o prefeito ele pleiteou a cadeira, ele já pleiteou sabendo das dificuldades que ele iria enfrentar, né? E o que acontece? Depois que ele assume, ele arruma motivos para justificar a má administração, a má gestão, jogando a culpa no governo do Estado. Isso, para mim, não condiz, isso para mim não é verdade. Porque, na verdade, a primeira coisa que ele precisava fazer era diminuir, no meu ponto de vista, o número de secretarias. Ele poderia ter diminuído, enxugar a máquina pública. Ele poderia, por exemplo, deixar de atender, né, algumas indicações para cargos de confiança, você entendeu? E que diria que são muitos cargos de pessoas que estão hoje na prefeitura, você entendeu? E que de fato não produzem, entendeu? Ou melhor dizendo, só contribuem para o inchaço da máquina e causar o caos que nós estamos hoje. Então, no meu ponto de vista, o que ele deveria justamente era isso, barrar essas coisas, entendeu? Gastar o dinheiro naquilo que é prioridade, entendeu? E não deixar de pagar os funcionalismo público, entendeu? Então, é uma situação, assim, muito complicada. Então, na verdade, você acha que não é possível uma união para salvar Sete Lagoas? Eu vejo da seguinte forma. É tão complicado nessa pergunta porque eu não posso responder pelos outros partidos, né? Não posso. Mas a gente percebe que hoje, na atual conjuntura, cada um busca os seus próprios interesses, né? Então, acho que isso precisa acabar, isso tem que acabar e a cidade precisa desse choque, né, de gestão política na cidade para realmente a gente chegar onde a gente precisa chegar, né? Uma cidade do porte de Sete Lagoas, geograficamente uma cidade bem situada, uma cidade bonita, né? Então a gente precisa de unir os partidos, as pessoas de bem, entendeu? Para que a gente possa realmente pois é, Marcelo, mas nosso tempo até já estourou aqui, mas eu não posso perder essa oportunidade. A gente sabe que você tem o seu partido lá, se tiver uma eleição extemporânea ou na próxima eleição, você tem já o candidato a prefeito e você como vice. Nós temos aí, no mínimo, mais 5 partidos com candidato a prefeito e vice. E parece que chapa pura. Esse aqui é o grande lance agora, a grande novidade, né? Vários vão vir com chapa pura. O que está acontecendo realmente? Vamos perder a oportunidade de unir por Sete Lagoas? Né? Porque a falácia que a gente escuta o tempo todo é de que meu grupo vai resolver o problema da cidade e o outro grupo não sabe de nada. Eu, por exemplo, vi uma entrevista outro dia falando que o seu candidato não tem experiência nenhuma, né? Então, assim, fica difícil você colocar isso até para os eleitores, porque cada um está defendendo o seu quinhão, né? E, na verdade, eu acho que para administrar uma cidade grande, igual Sete Lagoas, não é só para um grupo, né? Tem que pensar na cidade toda. Bom, Santiago, existe uma questão extremamente interessante. Respondendo, né, a sua fala, quando algumas pessoas chegaram a dizer para você que, em caso de uma possível eleição extemporânea, o candidato, né, escolhido pelo PSL, né, para conduzir
a cidade é uma pessoa que não tem experiência, eu vou contestar. Porque a prova que isso não é uma verdade é os resultados de todas as enquetes que já foram feitas aqui na cidade. Né? Ou seja, todas elas, ele está praticamente o dobro dos resultados daqueles que alguns dizem que são experientes. Né? E diria aqui, né, com muita propriedade, que o André Longo, ele já passou por diversos setores da prefeitura, né, conhece a máquina pública da nossa cidade como ninguém, é uma pessoa extremamente preparada, né, e por incrível que pareça, né, me surpreende, né, até essa sua colocação, né, pelo fato de você ser uma pessoa bem instruída, conversa muito, né, e claro que essas informações vêm de todos os cantos, né, mas me surpreende, porque se você fazer essa comparação com os resultados das enquetes, você vai ver... Não, mas a questão não é essa. A questão que eu estou querendo dizer para você não é da experiência ou não experiência do André. Estou dizendo é que os grupos estão formados e um quer atacar o outro para defender o seu lado. Entendeu? E aí a união por Sete Lagoas, tchau para ela. Mas existe uma questão interessante, Santiago, é que, por exemplo, como nós não podemos, né, falar a respeito da política em termos de candidatura, porque ainda não foi definido, esperamos um resultado oficial, mas o partido, o PSL, ele com certeza virá com alguns outros partidos. Isso nós já estamos conversando, já está muito bem alinhado e pode acreditar, nós vamos ter uma grande união de partido em prol da cidade nessas eleições. Isso aí eu te asseguro, entendeu? Porque nós estamos conversando, estamos alinhando, já tem casos, por exemplo, já definidos, entendeu? Então a gente, como diz o outro, nós não estamos com uma chapa puro sangue voltado só para o PSL. Nós acreditamos que dentro do partido esses dois nomes pode sim provocar o resultado que a cidade precisa, né? O choque de gestão que a cidade está precisando. E virá muitos partidos caminhando com a gente, pode ter certeza disso. Certo, bem explicado agora. Nosso tempo estourou aqui, a gente infelizmente teria outros assuntos para conversar com o Marcelo, mas a gente tem que respeitar o tempo, né, da grade. Eu quero agradecer você, Marcelo, espero que volte outras vezes, desejar sucesso lá e, acima de tudo, união por Sete Lagoas para que a gente possa sair dessa situação terrível. Eu agradeço muito essa oportunidade, com certeza nós estamos dispostos a unir forças, né, para o desenvolvimento da cidade. Deus abençoe vocês que acompanharam, né, o nosso programa, o programa Santiago Entrevista, que Deus agracie todos vocês com toda sorte de bênçãos. Muito obrigado, mando um grande abraço para o André Longo, nosso grande amigo, e também para os integrantes aí do PSL. Um abraço para você também, voltamos na próxima semana com mais um Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas e também pela TV Com BR. Um abraço e até lá.